Que alegria hoje a DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana no YouTube, receber uma visita muito querida aqui. O Padre Bernardo, ele que mora em Jerusalém, acompanha muitos grupos religiosos que vão à Terra Santa e visita a Diocese de Apucarana numa agenda até de certa forma apertada, porque todo mundo quer ter uma palavra dele, mas nos dando a honra de visitar o Estúdio Sementes de Esperança e conversar conosco também. Padre Bernardo, seja muito bem-vindo à DATV e é uma alegria tê-lo entre nós hoje. Muito obrigado. Eu vi um pouco no seu currículo ali, que é de origem alemã, Sim. Mas que estudou em Portugal, então já conheceu um pouco a língua, que tem mais familiaridade conosco. Mas queria que o senhor falasse um pouco primeiro da sua formação e como foi parar em Jerusalém para exercer essa missão tão especial que tem lá hoje. Eu não era católico, né? Não era católico? Não, era protestante, quer dizer, luterano, sem fé. Certo. Depois da minha conversão a Jesus, com 17 anos, por aí, então, logo sabia que tenho de servir a Jesus. Na igreja, primeiro luterana, depois aprendi que a igreja verdadeira, com todos os sacramentos, é a católica. Então, Exato. Com 21 anos, então, fui católico. E neste caminho já, para entrar na Igreja Católica, sabia que Deus me chama para ser sacerdote. Então, logo comecei, né? E já foi 5 anos mais tarde que um grupo religioso me mandou para o Brasil. Foi em 1974, a 7, para Curitiba, onde comecei a estudar teologia e filosofia. Depois de 3 anos me mandaram de volta para a Europa, continuei o estudo lá em Salzburgo, que é Áustria, e depois já fui ordenado diácono e sacerdote em Portugal. Na cidade de Braga, em Portugal? Que lá tem, em Braga, na região de Braga, chama-se Sameiro, um santuário da Nossa Senhora de Sameiro. Sim. Olha, a estátua da Nossa Senhora lá do Sameiro é muito linda. E conhecem, né? Fátima. Sim. Os 3 pastorinhos. Sim. E a mais velha, né? Que era a Lúcia. A Lúcia entrou lá, primeiro, numa comunidade lá das irmãs Doroteias, que ficavam lá no Sameiro. E ela foi todos os dias para o santuário lá e disse o seguinte: esta estátua da Nossa Senhora assemelha muito de Maria que eu vi. Olha que bonito. E diante dessa Nossa Senhora fui ordenado diácono e sacerdote. Em alguma congregação religiosa? Certo, eu estava agregado a uma ordem antiga de Portugal, a Ordem dos Cônegos Regrantes da Santa Cruz de Coimbra, que foi já fundada, essa ordem, no século XII, início do século XII, e o fundador é São Teotônio, que é o primeiro santo de Portugal, porque a nação de Portugal nasceu nessa altura, e também o rei Henrique, desse tempo, ele fez parte da ordem terceira dessa ordem da Santa Cruz. Certo. Pois é. Me fizeram lá logo o primeiro administrador de Portugal, porque esta ordem já deixou de existir e nós, este grupo nosso, nós renovamos essa ordem. Eu ajudei, lá, já como jovem, né? Sim. E, pois, fiquei lá em total 5 anos. Lá em Sameiro, comprei uma quinta bonita e fiz lá um mosteiro para essa ordem nova, certo. renovada, digamos assim. Pois bem,
E depois me mandaram para outras partes do mundo, também para a Índia, sul da Índia, onde se fala Malayalam, né? Essa língua de Kerala. E depois me mandaram também para Roma para fazer o doutorado. Eu fiz um doutorado na seção bíblica sobre os manuscritos de Qumran. Depois me mandaram de volta para o Brasil, para Anápolis. Lá existe em Anápolis um mosteiro nosso, grande, e eu fui até superior, segundo superior, vigário lá, por 3 anos também, e ensinei lá Bíblia, História da Igreja e Introdução ao Hebraico. 3 anos depois, voltei para a minha terra, a Alemanha, e de lá para a Terra Santa em 2001. Estou lá já 18 anos, e o meu encargo, a minha missão, são os peregrinos, como a senhora já introduziu no início. Certo. Quanta história bonita que tem o Padre Bernardo, e ele falando em lugares que eu tive a alegria de estar também, como em Portugal, nesses lugares citados, a gente já vai viajando junto. Mas agora chegando propriamente à Terra Santa, né, Padre Bernardo, que eu acredito que seja o sonho da maioria dos cristãos, se um dia puder fazer uma viagem e estar lá. Eu costumo dizer que viajar pela Terra Santa é quase como se estivéssemos caminhando pelas páginas da Bíblia Sagrada, né? Isso. Cada página que nós viramos é um lugar que a gente tem contato com uma história, e uma história não fictícia, mas uma história real. Como que o senhor sente vivendo essa missão tão especial de acolher esses peregrinos que chegam lá tão sedentos de conhecer essa história que foi vivenciada lá, nessa chamada Terra Santa? Pois é Terra Santa, que também o Papa Paulo VI, que visitou a Terra Santa em janeiro 4 a 6 de 1964, durante o Vaticano II, sim, foi o primeiro Papa depois de São Pedro que entrou na Terra Santa. Nossa. E ele chamou a Terra Santa o Quinto Evangelho. Ontem, na Apucarana, falei sobre o Quinto Evangelho à noite. Porque o Quinto Evangelho são todos os lugares santos onde Jesus passou. É verdade. Não é? Nós conhecemos 4 evangelhos que falam disso. Mas lá a gente pode palpar. É verdade. Né? E isto é cheio de emoções. Mas não só. Emoção é uma coisa passageira. Né? Mas aqui, uma experiência que fica. Exato. Não só na memória, fica no coração. coração. Eu estive lá onde Jesus passou, onde ele ensinou o povo, né? Onde ele falou aquilo que foi depois descrito pelos testemunhas e outros apóstolos. São Lucas, que não estava lá, mas ele fez uma pesquisa. Sim. Né? Então, como jornalista, como nós fazemos aqui também, né? Como jornalista, uma pesquisa, perguntando todos os testemunhas do templo até a Nossa Senhora. Escreveu, por isso ele escreveu sobre o nascimento de Jesus também. Provavelmente da boca da Nossa Senhora mesmo, né? Então, a gente vai de lugar a lugar e lá ler o texto bíblico e explicar na hora, no lugar, né? E eu mesmo sempre experimento a presença dessa realidade pelo Espírito Santo, né? Que ilumina-nos lá no lugar. É verdade. Né? E isso entra nos corações e fica para sempre. Padre Bernardo, são tantos lugares lindos, infelizmente o nosso programa não tem o tempo de uma palestra para detalharmos todos, mas eu vou pontuar alguns para a gente falar a respeito. Por exemplo, o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, o Mar de Tiberíades, como é citado na Bíblia, e normalmente os peregrinos têm a possibilidade de fazer um passeio de barco nesse mar e vivenciar um pouco de muitas das citações bíblicas referentes a ele. Como que o senhor enxerga esse passeio que se faz dentro desse Mar da Galileia?
Pois é, dentro desse mar de Galileia, a gente refere-se às duas partes dos evangelhos, né? Uma parte, quando havia lá o vento forte e os apóstolos tinham medo, porque pensavam que Jesus dormia, não é? E outra parte do evangelho é também um vento, mas Jesus andando por cima das águas, e São Pedro queria também tentar isso, e foi até. Né? Ele passou por cima das águas enquanto ele dirigiu-se a Jesus, olhou a Jesus, foi tudo bem. Quando ele depois viu as ondas grandes, virou-se, afundou. Precisa chamar a ajuda de Jesus, e ele, então, tomou a mão dele, né? Como a nossa vida, né? Sim, é verdade. A gente vai sempre andando por cima das águas da vida, dificuldades que passamos, quando a gente olha a Jesus, vai tudo bem. Se não mais olhamos a Jesus, afundamos. Afundamos. Né? Tem até um canto litúrgico aqui no Brasil que diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Então é bem esse. E vai na mão de Deus. Padre Bernardo, outro lugar muito especial lá também, e que a maioria dos peregrinos vão, é o desejo de passar pelo onde Jesus viveu a chamada Via Sacra, né? Os últimos passos dele. Eu, pelo menos, quando fui lá, eu imaginava que seria talvez o lugar mais marcante da viagem, e hoje a gente encontra aquilo em meio a um comércio que nem é um comércio religioso, as estações pouco destacadas, em meio a uma balbúrdia danada. Como que o senhor vê estando morando lá e já prepara os peregrinos para fazerem isso, que não vão encontrar tanto tempo de recolhimento lá, mas sim viver essa missão mundana que existe no lugar? Quando Jesus fez este caminho duríssimo, né, com a parte da cruz nos ombros, sim, a situação estava semelhante. Não era uma situação de contemplação. A gente gritava, cuspia a Jesus. E assim por diante. E nós também, né? Nessa multidão de lá, de comércio e tudo isso, passamos um pouco semelhante a Jesus. É melhor do que fazer isso contemplativo. Isso podemos fazer em casa. Mas lá experimentar as dificuldades que Jesus tinha também. Então... Olha, o senhor já me mostrou um outro lado que eu não tinha enxergado e de quem tem realmente sabedoria que vive no local. Padre Bernardo, um outro lugar muito importante é estar em Cafarnaum, que é conhecido até como a cidade de Jesus, tem até a plaquinha lá, e ali a gente consegue rever um pouco através daquelas ruínas e imaginar também Jesus caminhando, às vezes em que esteve na sinagoga, a própria casa de Pedro. Vamos falar um pouquinho desse lugar tão importante lá na Terra Santa. É realmente tão importante, porque aqui temos a certeza de 100% que Jesus viveu lá. Nessa casa de Pedro, que depois do quarto século fez uma casa, igreja, depois no quinto século, uma igreja grande, octagonal, onde Jesus fez muitos milagres. Por exemplo, né, a sogra de São Pedro, que tinha febre, né? Ele a levantou e ela depois serviu. Isso é muito prático também, né? Sim. E como chama? Que não podia andar. O paralítico. O paralítico, né? Que eles então deixavam por cima do teto, abriam o teto, deixavam em frente de Jesus, por causa da multidão não podia entrar. E lá é interessante, este paralítico pensava que Jesus ia curá-lo, mas no início Jesus não fez. Ele disse, os teus pecados estão perdoados. Sim. E assim Jesus mostrou-se divino aos fariseus e os sábios lá que estavam presentes
que pensavam, que blasfêmia isso? Só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus, sabendo disso, aquilo que eles pensavam, respondeu: o que é mais fácil? Dizer a um paralítico, os teus pecados são perdoados, ou dizer a ele, levanta-te, toma a tua maca e vai. Para vós sabeis que o Filho do Homem, Jesus chama-se quase sempre Filho do Homem, do Daniel, né? Profeta Daniel, tem o poder de perdoar os pecados. Virou-se a este paralítico, disse a ele, levanta-te, toma a tua maca e vai. Levantou-se e tomou a sua maca e foi. Então Jesus aqui revelou-se como divino. Muito importante este lugar histórico. E ao lado disso, né, alguns passos adiante, lá estão as ruínas de uma sinagoga do V século, no lugar onde estava a sinagoga de Jesus, onde ele sempre nos sábados, quando esteve lá, e ensinou. Como rabino tem essa tarefa, né, esse privilégio. E lá ensinou, num outro sábado, o mistério da Eucaristia, que está escrito lá no Evangelho de São João, 6º capítulo. Certo. Que ninguém compreendia, nem os 12 apóstolos. Muitos foram embora porque não compreendiam. Como hoje em dia também. Muitos não compreendem a Eucaristia. Isto só se compreende se o coração tem amor para com Jesus. Só o amor pode compreender isso. É verdade. Às vezes a gente até critica, né? Como que não entenderam? Hoje, 2000 anos depois, nós vivenciando todo esse mistério em cada Santa Missa, sim, ainda tem aqueles que não compreendem, quem dirá eles lá entender que tinha que comer a carne e beber o sangue de Jesus, né? É. Não podemos criticá-los realmente. Jesus sabia, ninguém vai compreender, mas ele insistiu isso, sabendo depois vão compreender. O Espírito Santo vem, a igreja vai compreender pouco a pouco também, começando com os apóstolos, não é? Porque ele fez isso. Ele podia ter pensado, olha, eu sou Deus que encarnou na segunda pessoa divina. Eu me entrego até a cruz, a minha vida, para tirar os pecados. Eu vou ressuscitar dos mortos, para também dar um sinal que os meus filhos e filhas vão também sair e vão se encontrar comigo no céu. Não basta isso, porque então ele introduziu a Eucaristia. Por quê? É verdade. Porque muitos não vão compreender, até hoje, até católicos não compreendem, não acreditam mais nisso, porque ele existiu. A resposta é o amor divino, porque é uma consequência, a Eucaristia é uma consequência da encarnação de Deus. Por encarnação de Deus, ele se fez homem por amor divino ilimitado. Nós também temos amor, mas temos limites, ele não. E amor, nós sabemos muito bem, é entrega. Entrega ao outro. Entrega total. Né? Total, né? E a entrega de Deus é total, sem limites. Sim. Ele não podia fazer de outra forma do que se entregar a nós como ele é, homem de carne e sangue, alma e divindade. Por isso a Eucaristia. O amor dele fez isso. Porque ele quer a união conosco para que nós tenhamos a união com ele. Porque ele só pensa em nós. Porque ele ama. Nós só temos a felicidade verdadeira para sempre e profundíssima na união com ele. Então, Padre Bernardo, a gente percebe aqui
a vivência sua lá em Jerusalém, todos os dias, como eu comentei, quase que caminhando pelas páginas da Bíblia Sagrada, vai muito além do conhecimento literário, mas sim dessa vivência, né? Essa verdadeira espiritualidade. Hoje, se uma pessoa falar que quer ir para a Terra Santa, mas sem condições de fazer todo o trajeto, o senhor teria como dizer qual seria o lugar mais importante dentro de uma peregrinação que a pessoa não pode deixar de visitar? São três, né? Nazaré, Onde tudo começou? onde tudo começou, né? Podemos dizer isto um dos pontos centrais do universo, porque lá Deus se fez homem na Virgem Maria. Sim. Depois Belém, onde Jesus nasceu. Nasceu, é verdade. E depois Jerusalém, no lugar da sua crucificação, no Calvário, e perto, dentro da mesma igreja, o túmulo de Jesus, onde ele ressuscitou. Isto tem que visitar. Se não visitar, ficou realmente incompleta a viagem, né, Padre Bernardo? Quais os grupos que o senhor sente que vão lá mais fervorosos, não só de curiosidade de turista, mas essa ânsia de receber, de se abastecer espiritualmente? Tem jeito de analisar isso para nós? Já sabe a resposta, né? São, claro, são os brasileiros. Né? Este povo religioso, não? Que amo tanto. Ficamos felizes de saber que estamos inclusos daqueles que vão buscar o essencial, né? Falo que turismo a gente pode fazer em qualquer lugar do mundo. Certo. O senhor é muito viajado, sabe. Agora, peregrinação com uma verdadeira essência é lá que se encontra, né? Eu até costumo brincar com as pessoas que se puder fazer só uma viagem na vida, que faça lá. O senhor acha que esse conselho é bom? Sim, muito bom. Muito bom. Padre Bernardo, para encerrar essa entrevista, sei que a sua agenda aqui na nossa diocese está grande, vamos poder registrar ainda outras falas suas em palestra que fará. Queria uma mensagem do Padre Bernardo para o povo da nossa diocese de Apucarana, dentro desse imenso Brasil, que tanto ama a nossa igreja e como que pode vivenciar melhor na verdadeira essência, né, desse amor de Jesus Cristo, essa fé que tem que ser inabalável, que tem que estar firme diante das dificuldades, não deixar que os ventos e as ondas, como foi no Mar da Galileia, às vezes nos derrubem. Então agora eu queria uma mensagem do Padre Bernardo para esse nosso público que nos assiste agora. Os sábios da nossa igreja dizem o seguinte: no silêncio e na oração, o homem interior cresce em Deus. Oração, adoração do Santíssimo, no silêncio. Ouvir Jesus. Ouvir. Nós, às vezes, falamos demais, né? Muitas orações escritas, então... Quer dizer, também isso tem o seu lugar. Mas a oração mais importante é estar diante de Jesus no silêncio, ouvi-lo. E sempre repetindo a sua entrega a Ele, entregar o coração a Ele. Então a resposta vem logo. Porque todo mundo tem problemas na família, pessoais, há muita depressão, também isso, né? Nestes atos, entrega a Jesus, tudo vai embora. É verdade. Né? Eu digo também, às vezes, a gente, né? Olha, tem problema, vai ao Santíssimo. Diz tudo a Jesus. Esvazia o teu coração. Dá a Ele, entregue tudo. Ele vai tomar. Depois espera, no silêncio. Vem a resposta. E a resposta, quase sempre, é a paz que entra no coração. Você pode sair da igreja, da capela, as coisas não mudam, mas o peso é muito menos. Pode andar na alegria do Espírito Santo, em união com Deus, o seu caminho, que sempre será um caminho de cruz. Né? Mas a cruz, como Jesus diz,
carregando assim, é leve, porque agora é o cruz de Jesus que ele leva por nós. E essa experiência de Jesus, achei que o senhor foi muito sábio em nos falar, falávamos antes aqui da Terra Santa, aqueles que podem ir até lá viverão uma experiência, mas esse Jesus na nossa vida diariamente, nós podemos encontrá-lo em todas as igrejas que entramos diante do sacrário, né, Padre Bernardo? Isso mesmo. Não precisa fazer viagens longas, não? Fazer uma vez essa viagem à Terra Santa para recolher todas essas experiências que ficam sempre, que nos iluminam, enriquecem, né? E essas lembranças ficam sempre. Se a gente em casa, então, lê o Evangelho, logo está lá no lugar. Exatamente. Né? E a gente fica mais entusiasmado com tudo isso e, às vezes, tem mais facilidade na fé, em casa. Mas é verdade. Na Eucaristia, nós encontramos Jesus em todos estes mistérios apresentados na Eucaristia, né, que ele passou na Terra Santa. Olha, estar aqui com o Padre Bernardo e essa breve conversa, eu me lembrei de umas palavras de Jesus quando ele disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a gente percebe que o coração do Padre Bernardo assim transborda da espiritualidade, das verdades do Evangelho, porque tudo flui com essa naturalidade que também toca o nosso coração e o coração daqueles que nos acompanham lá. Quero agradecer muito a disponibilidade do senhor de vir bater esse bate-papo aqui com a gente agora na DATV. E antes de encerrar agora, como um sacerdote, se puder deixar a bênção de Deus para todos que nos assistem e fazer a sua despedida para o nosso público da DATV. Pela intercessão da Santa Virgem Maria, Maria de Nazaré, Maria de Aparecida, de Lourdes e de Fátima, pela intercessão de todos os santos do Brasil e de todo o mundo e todos os santos anjos, Deus Altíssimo vos abençoe, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para sempre seja louvado. Com essa bênção tão linda e mais essas palavras finais, encerramos esse programa de hoje, agradecendo a companhia de vocês e fazendo mais uma vez o convite. Acesse lá a DATV, inscreva-se no nosso canal youtube.com/Diocese de Apucarana e acompanhe a nossa programação preparada com muito carinho para todos vocês.